Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. E quando você entende isso, se você sair daqui nessa noite entendendo que Deus é bom e o diabo não presta, você já aprendeu muito. Que às vezes as pessoas deixam a igreja e elas pensam que elas vão para casa. Muitas vezes quem deixa a igreja ou deixa a palavra, deixa o Senhor, volta para estar abraçado com o diabo, que ele é real, ele existe. Então, quando a gente fala que Deus é bom, é para você se abraçar com o Senhor. Negar ao Senhor a bondade de Deus é se abraçar com o que é ruim. Então, quando você aprende que Deus é bom e o diabo não presta, você nunca mais vai querer sair da igreja. Porque não faz sentido, né? Você sair do que é bom para ir para o que não presta. Não é assim? Então, mas você precisa entender que algumas pessoas elas não entendem isso, elas pensam que isso não é brincadeira, mas não é. Só Deus que é bom, o diabo não é. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Então, vou falar como o apóstolo Bud. Eu estava discernindo o culto para saber o que vou ministrar. Tinha algumas coisas que eu vou ministrar sobre isso, algumas coisas assim. Mas quando eu cheguei no culto, eu falei, vou discernir o culto, preciso entender o que está, o que eu preciso falar. Subiu algo no meu coração, irmãos. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58. 15 e 58. Hoje pela manhã, uma parte da nossa liderança, eles foram lá para Caruaru, lá com a igreja do pastor Israel e Tati, a igreja sede lá de Caruaru, amém? Quem foi lá hoje pela manhã? Levanta a mão. Eita glória, olha que bênção. Foram lá ter um treinamento, uma conexão com eles, ver como é que funciona os departamentos deles também. É muito importante para a gente celebrar a visão, celebrar quem está fazendo algo que, rapaz, é algo tão excelente, tão bom, sabe? Eu acredito que vale a pena fazer isso. E nessa noite eu queria celebrar com vocês que foram, parabéns, viu? Vocês são uma grande bênção, continue buscando mesmo ser excelente. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 58. Sabe, eu estava ali, irmãos, e eu comecei algumas coisas começaram a me incomodar, e na hora que eu cheguei aqui, e o pastor é o que tem que resolver. Amém? Sabe, irmãos, a gente precisa estar na igreja do Senhor, a gente precisa estar alinhado com o nosso coração. Porque se eu, como ser humano, percebo quem está desalinhado, imagina Deus. Se eu, como homem, percebo, olhando para você, conversando com você, eu percebo se você está com o coração alinhado com o Senhor ou não. Imagina Deus que conhece o teu coração, os pensamentos do teu coração. E a gente precisa, irmãos, converter o nosso coração. O evangelho é conversão, é você sair daquilo que é ruim, do que não presta, e se abraçar com Deus que é bom. É converter, mas essa conversão ela precisa vir no coração, ela precisa ser de dentro para fora. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 58, está falando assim, portanto, meus amados irmãos, tem irmãos aqui? Amém? Está falando com vocês, meus amados, amém? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundante o quê? Na obra do Senhor. Então tem algumas coisas, algumas características para os irmãos, para os amados, que precisam existir. Que característica é essa? Ser firme. Amém? Desse jeito. Ser firme. Aí ele fala assim também, inabalável. Ou seja, você ser firme e você também tem um coração inabalável. Se você se abala, então o contrário disso é verdadeiro. E quando fala irmãos, está falando para todos nós, está falando para a igreja. Não está falando para quem serve em algum departamento, é líder, é isso e aquilo. Está falando para os irmãos, inclusive para mim. Amém? Está ali falando, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e fala, e sempre abundante na obra do Senhor. Ou seja, quando a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, a gente tem que fazer em abundância. A gente tem que fazer muito, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer querendo fazer.
Porque, irmão, se você vai fazer alguma coisa para o Senhor e você não quer fazer, deixa eu falar uma coisa para você. Você está indo contra o que está escrito aqui, ó. Você não está firme, está abalado e está fazendo pouco, o que você deveria fazer muito. Aí coloca, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E fala em tudo, irmãos. Quando você serve ao Senhor, não é só na igreja, mas você serve ao Senhor na tua casa, cuidando da tua família, você serve ao Senhor no teu trabalho, fazendo o que é certo. E quando você faz isso, irmãos, aí fala que no Senhor o seu trabalho não é vão. Isso quer dizer o quê? Que se você fizer fora do Senhor, é em vão. Trabalhar, irmãos, sem querer trabalhar, é vão, é em vão. Deus não recebe. Deus não recebe, irmãos. Sabe, e deixa eu falar uma coisa para você, Deus precisa receber a nossa adoração, amém? Deus precisa receber o nosso coração. Sobretudo que se deve guardar, irmãos, guarda o teu coração. O coração precisa estar firme, inabalável, precisa estar abundante na obra do Senhor, abundante com as coisas do Senhor. Amém? Eu vou para a igreja, irmão, seja abundante na obra do Senhor, na casa do Senhor, em tudo que você faz. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 17, também diz assim: e tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como é que você dá graças a Deus? Que você celebra a Deus, que você faz o que é bom para Deus? Aí está a resposta: tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Tudo. Faz em nome do Senhor. Sabe, irmãos, você não trabalha no seu trabalho e você trabalha bem trabalhado em nome do teu patrão. Porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao nosso patrão como se estivesse servindo ao Senhor. Alô? Tem alguém aqui? Amém? Aí está falando aqui, ó, tudo o que você fizer, tudo é tudo, diga tudo, é tudo. Olha para quem está do teu lado assim, diga assim, tudo, é tudo. Porque às vezes você está tão familiarizado com essa palavra, irmãos, que você não dá a devida atenção e a importância nela. Tudo é tudo, ou seja, não escapa nada. Tudo que você fizer, precisa, seja em palavra, seja em ação, faz em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, por causa de Jesus, pessoas vão dar graças a Deus pela tua vida e você também, amém? Então é importante você ter esse coração alinhado, irmãos. Esse coração é muito importante você alinhar. Você como cristão, como discípulo, como amado do Senhor. Efésios capítulo de número 6, verso de número 7. Tem um versículo maravilhoso aqui para você. Olha aí, ó. Servindo de quê? Não, vamos ler comigo lá. Servindo de quê, irmãos? Servindo de quê? Servindo de quê, irmãos? Como ao Senhor e não como a homens. Ou seja, quando eu sirvo de má vontade, eu não estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao inimigo. Quando eu sirvo de má vontade, eu não estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao inimigo. E coloca aqui, ó, e não como a homens. Quando eu sirvo de má vontade, muitas vezes eu estou servindo a homens, ou estou servindo ao inimigo. Mas eu não estou servindo ao Senhor, irmãos. Eu preciso servir com boa. Servir com boa? Servir com boa? Sabe, irmãos, e servir com boa vontade, muitas vezes é você prestar atenção naquilo que está sendo falado, né? Você precisa servir ao Senhor com boa vontade. Isso é em tudo. E servir ao Senhor, irmãos, mais uma vez, eu não estou falando do pessoal que está servindo aqui, o pessoal serve e tal na igreja. Aqui está falando para crente, para cristão, amém? Filho de Deus, discípulo. Ele está falando que você deve servir ao Senhor com boa vontade. Ou seja, você está na sua casa, você está servindo ao Senhor com o quê? Com boa vontade. Você está no seu trabalho servindo ao Senhor com boa vontade. Você está aqui na igreja servindo ao Senhor com boa vontade. Então é servir ao Senhor, você precisa ter uma boa vontade, irmãos. Sabe, irmãos, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê pessoas servindo com uma má vontade, que dá vontade de você pegar e falar assim: ô meu amado, ô minha amada, senta aí no banco,
Descansa um pouquinho, porque você não está servindo a mim, você não está servindo o verbo da vida, você não está servindo nem a homens, você está servindo a qualquer outra pessoa, mas porque servir ao Senhor precisa ter boa vontade, irmãos. Aqui na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, tem gente que chega no trabalho, irmãos, dá vergonha de falar que é crente. Quando eu vejo tem gente que é do mundo, fala assim, rapaz, olha, fulano é crente, rapaz, dá um mau testemunho aqui. Por quê? Faz as coisas com má vontade. Às vezes o patrão pede para fazer, aí em vez de fazer a milha extra, em vez de fazer além daquilo que é pedido, em vez de fazer muito mais daquilo que é requerido, não, ainda faz com má vontade. E quer que Deus seja glorificado. Não, irmãos. Aí Deus as pessoas ficam escandalizadas com uma pessoa, ou pessoas que se dizem da igreja, se dizem cristãs, e tem um comportamento desse. Irmãos, você precisa mudar o seu comportamento. Eu tenho liberdade para falar isso para você, porque eu sou o seu pastor e eu também mudei o meu comportamento. Se eu não tivesse mudado o meu, eu seria um hipócrita estar falando isso para você. Mas quando eu me converti, eu precisei mudar o meu comportamento. Eu precisei olhar o que está escrito na Bíblia. Então agora já não é mais comigo, então eu preciso seguir o que está escrito. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a mudança do meu comportamento me melhorou. Melhorou no meu trabalho, melhorou na minha casa, melhorou na igreja. A mudança de comportamento, irmãos. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui nessa noite, foi porque um homem decidiu mudar o comportamento, e esse homem foi eu. É por isso que você está aqui nessa noite. Você parou para pensar? Talvez você nem me conheça, talvez você não conheça a minha história, talvez você não conheça a minha casa, não conheça a minha vida, mas Deus te trouxe aqui. E deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus é mais sabido do que eu e você junto? Você sabia que se Deus trouxe você aqui, é porque Ele sabia que essa pessoa aqui, que não tem cabelo, Ele é capaz de passar algo que você não tem? Ele é capaz de colocar você num caminho que você sozinho você não consegue ir? Você para imaginar isso aí? Por que eu estou aqui na igreja? Agora, se você está aqui, irmãos, se submete. Porque, irmãos, não tem como a gente ajudar você, sendo que você não quer ser ajudado. Você precisa se submeter à palavra. Se submete, irmãos, porque a palavra está falando que você precisa ter um coração o quê? Alegre, precisa ter o quê? Boa vontade, servir com o quê? Com boa vontade, fazer as coisas com boa vontade. Você vai fazer com má vontade, irmãos? Não faça não, pelo amor de Deus. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Não faça não com má vontade. Agora, o negócio é porque às vezes no trabalho recebe. Aí porque recebe alguma coisa no trabalho, aí faz, mesmo com má vontade. É ou não é? Ficou mudo, né? É ou não é, irmãos? Eu conheço um monte que faz com má vontade, mas faz porque está recebendo. Se é o salário que motiva você, irmãos, então deixa eu falar uma coisa para você. O diabo já encontrou já o teu preço. Já encontrou o teu preço já. Se é dinheiro que move você a fazer as coisas de boa vontade para o Senhor, se é o dinheiro que move você, se você só faz a coisa com boa vontade, se você receber algo em troca, irmãos, o nome disso aí é barganha, e Deus não barganha com ninguém. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Agora, como é que você fala que vai fazer as coisas com boa vontade? E aí eu fico olhando muitas vezes, irmãos, as pessoas, eu vou servir ao Senhor com boa vontade. Servir, você pode servir de várias maneiras, inclusive com as suas finanças. Aí você vai servir, eu vou servir ao Senhor com boa vontade. Mas aí a igreja tem isso, tem aquilo para fazer, tem isso, tem aquilo para fazer, e você não se levanta para ajudar. Que boa vontade é essa, irmãos, que não tem uma atitude? Que boa vontade é essa que você não compromete o seu bolso? Às vezes a sua casa está um luxo, está um brinco, mas a igreja precisa de um monte de coisa para fazer. Que boa vontade é essa, irmãos, que essa boa vontade não atinge o teu bolso? Essa boa vontade não converteu ainda a tua conta bancária. A tua boa vontade ainda não se manifestou em coisas que vão glorificar o Senhor. Que boa vontade é essa, irmãos? Sabe, nós precisamos ter uma boa vontade de verdade em todas as áreas da nossa vida, em tudo, amém? Não é somente, irmãos, naquilo que me convém. A boa vontade que nós temos que ter em tudo. Nós acabamos de ouvir aqui a Adriana falando, nós temos o verbo solidário aqui, irmãos, são mais de 10 anos, irmãos. Se a gente for contar aqui, depois a gente precisa fazer um balanço de tudo aquilo que a gente já fez aqui em Surubim, de obras, de coisas sociais, enfim, de tantas coisas que foram feitas aqui em Surubim. Só nesse verbo solidário aí, se eu não me engano, foram cerca de 1000 peças de roupa entregue. Sabe, irmãos, aí você olha assim, você fala assim, rapaz, eu estou numa igreja que é relevante não somente para os de dentro, mas também para os de fora.
Agora, irmãos, se você está num lugar sério e você está com má vontade nesse lugar, irmãos, tem algum problema. E não é com a igreja, não é com o ministério. Às vezes não é nem com o pastor. Porque, irmãos, eu fico assim incomodado. Eu fico olhando assim as coisas, eu falo para todo mundo, a gente, muito do que você vê aqui na igreja, quando a gente começou aqui na igreja, muito do que você está vendo daqui da igreja, a gente tirou de casa. A gente arrancava coisa de casa e trazia para a igreja, arrancava de casa e ia para a igreja. Era isso, era botijão, era o que tinha em casa. A Adriana tinha que me segurar, porque às vezes eu chegava em casa descalço. Que eu saía para a rua e chegava e alguém estava precisando de alguma coisa, a gente doava o que tinha. Cinto, calça não. Nunca cheguei sem as calças, graças a Deus. Mas sem sapato, sem cinto, sem terno, sem isso, sem aquilo, sem dinheiro. Aí já... Por quê, irmãos? Porque eu decidi servir a Deus aqui na terra com boa vontade. Boa vontade para fazer, irmãos. Eu tenho vontade de fazer o que é bom. Sabe, agora tem gente que, irmão, fala que tem vontade, mas entre a vontade e a prática, aí, peraí, não. Vamos ver mais alguma coisa sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 13. Nós vamos ver o 13 e 14. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Olha o que está falando aqui, ó. Sede vigilantes, permanecei firmes aonde? Na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 14. Todos os vossos atos sejam feitos com? Todos os vossos atos sejam feitos com? Todos os vossos atos sejam feitos com? Com amor. Não tem como, irmãos, você ter um ato. Por que, pastor, que você, às vezes, você, quando tem gente que fala assim, pastor, não gosto de chamar a atenção das pessoas. Aí eu falo, é porque o teu coração está desalinhado. Aí a pessoa já fica assim, como assim, pastor? Eu falei, porque se você ama alguém, irmãos, e você, imagine, você ama o seu filho, e você está vendo o teu filho indo para um precipício, você vai ficar falando, vai ficar olhando para ele? Você vai fazer o quê? Cuidado! Não é assim? Ei! Não é assim? Você vai dar um grito, você vai falar alguma coisa. Vai não! Por quê? Porque você ama. Então, muitas vezes, irmãos, o amor, ele também vai chamar você mais para perto, ele vai chamar a sua atenção. Por quê? Deus corrige aquele que... Se Deus não nos amasse, irmãos, Deus não nos corrigia. Uma pessoa que não corrige, irmãos, se você está num lugar onde você não é corrigido, você não está sendo amado. Amém? Então, é importante você entender que correção muitas vezes é amor, é Deus cuidando de você. Porque se você não for corrigido na sua rota, irmãos, pode ser que lá na frente você vai dar de cara com um muro. E você vai se arrebentar todinho. Primeira Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10. 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros. Aqui não está falando que é o pessoal da diaconia, do louvor, o pessoal que trabalha aqui na igreja, não. Está falando uns aos outros. Olha para quem está do teu lado aí. Olha para o outro lado agora. Olha para quem está atrás de você. Na frente. Pronto. É isso aí. Uns aos outros. Descobriu agora quem é? Amém? Servir uns aos outros. Agora, como é, irmãos, que você fala que serve uns aos outros e você está vendo, às vezes, ou nem se importa, às vezes, com o irmão que está do teu lado, nem deu boa noite para ele, ou se deu uma boa noite para ele, não perguntou como é que ele está. Você está bem, irmão? Está precisando de alguma coisa? É que hoje as pessoas não gostam de perguntar se você está precisando de alguma coisa, porque tem muita gente que se aproveita disso, né? Está sempre precisando, né? Mas, irmãos, às vezes a pessoa precisa mesmo. E quem é que vai servir? É você que está aí do lado. É a igreja que vai servir, é uns aos outros. Aprenda isso, irmãos, que às vezes a pessoa está falando, mas tem que vir o pastor. Não, irmãos, é você que está do lado dele, serve ele.
Não está falando que é só o pastor, não. Está falando uns aos outros, inclusive a gente fica servindo uns aos outros. E você também precisa servir uns aos outros. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, às vezes, irmãos, você pode servir essa pessoa que está do seu lado com um abraço. Você é uma pessoa cheia de amor. Olha que coisa maravilhosa. Então você vai servir com o dom que Deus te deu. Às vezes você tem finanças, você serve com o dom que Deus te deu. Às vezes você tem uma palavra. Irmãos, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Palavras são sementes. Muitas vezes você tem uma palavra para aquela pessoa, e aquela palavra vai mudar o dia daquela pessoa, transformar o dia daquela pessoa. Você tem um dom, você tem um chamado. E aqui eu quero falar outra coisa. Vai abrir o discipulado aí, né? Amém? Vai abrir o discipulado aqui. Eu quero saber quem é que está querendo servir na igreja. Agora, se você vai, deixa eu colocar logo para você. Para você servir, né? Você precisa estar, vamos assim falar, se enquadrar com algumas coisas. Você precisa estar em dia com algumas coisas conforme a Bíblia fala. Amém? Mas, irmão, se você quer servir, nos procure, faça o discipulado, porque eu tenho certeza, irmãos, que você vai servir. Amém? Amém, irmãos? Por que isso, pastor? Porque se tem alguém, irmãos, que está servindo com o coração, irmãos, sem querer servir, Deus levanta outros. Deus vai levantar, irmãos, uma multidão aqui em Surubim, vai levantar uma multidão aqui no meio de nós, irmãos, para servir essa humanidade, para servir uns aos outros. Isso é para todo mundo, irmãos. Se um dia eu pegar aqui, irmãos, e eu tiver com o coração aqui, não tiver com o coração alinhado para servir, irmãos, pode ter certeza que Deus levanta outro, irmãos. O que serve para um serve para todo mundo. Mas uma coisa eu vou falar para você, irmãos, a gente não vai aceitar mais ninguém servindo aqui na igreja e nem vendo pessoas maltratando nem um irmão, outro irmão, e saber, irmãos mesmo, não estou falando nem só de servir aqui na igreja, mas irmãos, e a gente saber e ficar assim, que não sei o que, não, irmãos, se eu souber disso aí, eu vou chamar, vou falar assim, irmão, vem cá. Você congrega aqui na igreja, você é discípulo daqui, você é membro daqui da igreja? Sou, pastor, não, viu? Então você era, porque depois desse seu comportamento aqui, que é isso? Não é isso que a gente ensina aqui, não. Se você quer viver da maneira que você quer viver, irmãos, ou você, na verdade, qualquer pessoa que quer viver da maneira que quer, vai receber o que não quer. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que, pastor, eu quero fazer o que eu quero. Não tem problema. O pedinte lá fora, o mendigo, ele vive do jeito que ele quer. Ele acorda na hora que ele quer, ele come na hora que ele quer, ele vai aonde que ele quer, ninguém segura ele. Não, ele faz o que ele quer. É assim, não é? E por isso que ele vive da maneira que vive, na miséria que vive. Se você quiser ir por esse caminho, todo mundo que faz o que quer vai receber o que não quer. Todos, não vejo um, irmãos, que fala assim, eu quero fazer o que eu quero e vai dar certo. Não dá, se arrebenta. Mas todos aqueles irmãos que decidem fazer o que está escrito na palavra, irmãos, é mais leve, é mais suave. Pense numa vida difícil, é você ter uma vida miserável. E a Bíblia querendo que você prospere. Pense numa vida difícil, é viver uma vida doente. A Bíblia falando para você ser curado e sarado. Pense numa vida difícil, irmãos, é você viver uma vida com uma família destruída. E a Bíblia fala que você quer, para você ter uma família abençoada. É muito mais fácil, irmãos, você seguir a palavra do Senhor. Não deixe se enganar, não. Gálatas 6:9. Eu vou ler para você aqui, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer. Irmãos, a gente não vai cansar de fazer o bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou cansar de fazer o bem. Eu não vou cansar de fazer o bem. Ainda que tem pessoas, irmãos, que não façam. Ainda pessoas que não se levantem para fazer junto comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou me cansar de fazer o bem. E se você, irmãos, é um desses também não vai se cansar de fazer o bem, você vai se levantar como um homem ou uma mulher de Deus neste lugar. E você vai tomar posse do dom que Deus te deu. E você vai começar a servir ao Senhor com alegria. Vai começar a servir ao Senhor com entusiasmo inabalável. Inabalável, irmãos. Por quê? A seu tempo ceifaremos, se não o quê? Desfalecemos. Ou seja, se você não desistir, você vai colher. Mas o contrário disso é verdadeiro também. Aqueles que desistem faz o quê? Desfalece. Uma criança sabe responder, irmãos.
Você que é sabido. Para você ter ideia, que é bem simples isso. É básico. O contrário também é verdadeiro. Então, se não nos cansamos de fazer o bem, por que, irmãos? Eu vou contar uma história para você. Eu lembro de um homem chamado Jacó. Jacó, irmãos, ele queria casar com Raquel. Aí chegou lá, o sogro dele enganou ele. Falou que era uma. Aí na hora do casamento, ela com véu, ele casou. Quando ele foi ver, não era Raquel, era Lia. Aí ele pegou Léa, né? Aí ele pegou e foi falar com Labão. Aí Labão pegou e falou assim: Ô Jacó, é porque a gente tem uma lei aqui que primeiro tem que casar com a filha mais velha, depois a mais nova. Enganou ele. Sabe, irmãos, mas isso não fez com que Jacó fizesse o mal. Jacó continuou querendo fazer o bem. Jacó pegou e falou: não tem problema, eu vou trabalhar aqui mais 7 anos para ter Raquel. E aí ele foi e trabalhou, irmãos. E aí ele trabalhou para ter Raquel. E aí depois de 7 anos, ele queria ir-se embora. Mas aí ele ia-se embora sem nada. Ele e 2 esposas, os filhos, sem nada. Com a mão na frente e outra atrás. E aí vem Labão e faz um acordo com ele. E é tão interessante, irmãos. Isso aí está lá em Gênesis. Abra lá a sua Bíblia. Vamos, para você ficar mais crente com isso. Gênesis capítulo de número 30, verso de número 25. Gênesis 30, 25. Não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Olha para você ver o resultado, irmãos, de quem não cansa de fazer o bem, de não cansa de fazer o que é certo, de quem persevera, de quem não desiste, irmão. O sangue pode dar na canela, mas eu vou perseverar. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite que eu volte ao meu lugar na minha terra. Pode avançar. Dai-me meus filhos e mulheres pelas quais te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Ele está falando para Labão: Labão, você sabe o quanto e de que maneira. Eu não servi de qualquer maneira. Eu servi muito e não foi de qualquer maneira. Abundante na obra do Senhor. Não foi de qualquer maneira, eu servi muito. Próximo. Labão respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão entendeu, falando assim: rapaz, eu estou sendo abençoado porque esse camarada está aqui na minha casa. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Tem empresas que estão sendo abençoadas porque você está lá. Vou falar de novo para você. Tem empresas que estão sendo abençoadas porque você está lá. Deixa eu falar mais para você. Tem pessoas da tua família que estão sendo abençoadas por sua causa. Por sua causa as pessoas estão sendo abençoadas. E tem gente que sabe, viu? Tem gente, irmãos, que sabe. Tem gente aí também, empresas aí que o pessoal só quer contratar cristão. Por quê? Porque sabe, irmãos, que no meio daqueles ali tem um fiel ao Senhor. E se tiver um fiel ao Senhor, Deus derrama a bênção. É assim que funciona. Irmãos, tem gente lá fora que sabe disso. E usa isso para se beneficiar, como Labão. Ganhando dinheiro em cima dos crentes. Não tem problema. Amém? Onde nós andamos, nós somos um tesouro. Amém? Nós somos a bênção do Senhor, abençoados, amém? Avança. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Ele falou: cara, rapaz, quer saber? Manda aí, diz quanto tu quer receber. Avança. Disse-lhe Jacó: tu sabes como venho servindo e como cuidei do teu gado. Próximo. Porque o pouco que tinha antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Jacó também sabia que a bênção que estava ali era por conta dele. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Quando é que agora eu vou trabalhar para mim? Porque, irmãos, esse homem estava sendo injustiçado. Esse homem estava sendo enganado, injustiçado. Várias vezes esse homem foi enganado, irmãos. Mas ele não cansou de fazer o bem.
Aí chegou uma hora que ele pegou e falou assim: certo, mas agora que você me deu a oportunidade de estar perguntando quanto que eu quero receber, quanto é? Como é? Ou quando é que agora que eu vou trabalhar para mim? É para mim? Se for para mim, vamos mudar agora, vamos colocar um preço nisso aí. Avança. Então Labão lhe perguntou: que te direi? Respondeu Jacó: nada me darás. Sabe por quê, irmãos? Olha a mentalidade de Jacó. Tem gente que quer só receber de graça. A cabeça assim, fica só assim: Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor. Sendo que não foi isso que o Senhor ensinou para mim e para você. Ele falou que eu e você temos a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio, depois você volta aí, marca esse capítulo, esse versículo, depois você volta aí, coloca Deuteronômio 8:18. Escuta isso. Antes lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o quê? Para quê? Adquirir o quê? Adquirir o quê, irmãos? Adquirir o quê, irmãos? É Deus que te dá força, irmãos, para adquirir riqueza. Amém? Para confirmar sua aliança, que sobre o juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Coloca na NVT, nova versão transformadora. Vamos ver nessa versão. Lembre-se do Senhor, seu Deus, é Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos. Deus é que te dá força, irmãos, para adquirir riqueza, para você ser bem-sucedido. É Deus, irmãos. Por isso que Jacó pegou e falou assim: ei, você não precisa me dar nada. Eu tenho a força de Deus para produzir riqueza. Mentalidade. Volta lá. Ok. Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Aí ele coloca as condições. Próximo. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e os malhados, todos os negros entre os cordeiros, e os que é malhado, salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Ou seja, quem cria aqui bode aqui, ou já criou? Levanta a mão aí. Tem alguém? Já criou bode. Ali, é verdade. Irmão Aguinaldo, irmão Patrício já criaram bode ali. Quando tem um bode que ele, ou carneiro, cabrito, qualquer marca, raça, né? Qualquer marca que seja, raça que seja. Se tem um branco, o macho é branco e a fêmea é branca, vai nascer que cor? Branco? E se for bode branco, o feminino do bode é o quê? É cabra? Eu já ia falar boda. É a boda. O bode branco e a cabra branca. Vai nascer que cor? Que cor? Mas se for preto e o outro preto, vai sair que cor? Olha aonde Jacó entrou. Jacó pegou e falou assim: olha, eu vou andar no meio do rebanho aí, os que tiverem pintadinho, o que tiver malhado, o que tiver assim, eu vou deixar só os branquinhos com você. Só aqueles branquinhos eu vou deixar com você. Porque aí quem bateu o olho já vê logo: ó, isso aqui é de Labão. E aqueles que são ali mais pintadinho, mais rajadinho, esse aí é de Jacó. E tinha uma quantidade bem pequenininha disso aí. A maioria era branco. E ele falou que isso aí vai ser o salário dele. Olha para você ver, irmão. Próximo. Assim responderá por mim a minha justiça. No dia de manhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Próximo. Disse Labão: pois assim, seja conforme a tua palavra. Ainda disse aí, eu gostei desse negócio. Eu vou sair lucrando em cima desse besta mais uma vez. É isso que ele pensou, né? Avança.
Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e o passou às mãos de seus filhos. Ou seja, ele pegou tudo que era malhadinho e ele deu para os filhos, para quando Jacó fosse lá buscar, não tem nenhum. Enganado. Aí ele vai fazer o mal? Não, irmãos, ele vai continuar fazendo o bem. Avança. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Vamos lá. Tomou então Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Deus deu uma estratégia para Jacó. Diga estratégia. Diga visão. Deus falou com Jacó sobre visão. E nós vamos já encerrando com isso aqui, para que você entenda da importância, para que o teu coração esteja alinhado, você precisa ter a visão. Olha o que aconteceu com isso, está falando com animais. Avança. As quais assim, encocoradas, pôs-se ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros. Ou seja, ele pegou as varas e colocou aonde as cabras lá, onde os animais, eles bebiam água. E colocou lá as varas listradas. Parece loucura isso. Mas aquele homem, ele estava agindo em fé. Diga fé. Diga fé. Diga fé. Onde os rebanhos vinham para dessedentar e conceberam quando vinha a beber. Próximo. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, que cor? Listradas. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A humanidade até hoje, ela luta para querer fazer modificação genética, mudança de DNA. E aqui na Bíblia, irmãos, nós vemos um homem agindo em fé, capaz de mudar uma realidade, mudar o DNA dos animais. Você consegue entender, irmãos, que se você tem um Deus desse dentro de você, nada é impossível para Ele? Irmãos, isso é uma intervenção sobrenatural no DNA dos animais, para que favoreça uma pessoa. Uma pessoa que não cansou de fazer Deus moveu, irmãos, aquilo que a medicina até hoje, irmãos, quantos 1000 anos depois está tentando fazer. E Deus é capaz de fazer para favorecer você. Ei, Deus é capaz de fazer para favorecer você. Sabe, talvez você está sendo injustiçado, talvez você está sendo enganado, talvez você está sendo roubado. Deixa eu falar uma coisa para você. Continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é bom. Não desfalece o teu coração. Ei, porque no devido tempo você vai ser recompensado. Vamos avançar, avança aí, verso de número 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos do rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. Verso número 41. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Você já viu isso em algum lugar? Isso é coisa sobrenatural, irmãos. É um homem agindo em fé. O homem agindo em fé, fazendo que o DNA dos animais, através daquilo que eles estavam vendo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vem na igreja, irmãos, você vem beber as águas do Senhor. Quando você lê a palavra, você está fazendo como aquelas ovelhas, você está bebendo as águas do Senhor. E quando você coloca as águas diante de você, você agora precisa ver o que você está vendo. Qual a visão que você está tendo, irmãos? Nós temos muitos homens e muitas mulheres na Bíblia, irmãos, que eles foram movidos pela visão que tinha. Eu lembro de um homem chamado Eliseu, um profeta do Senhor.
Esse profeta, ele tinha passado pelo vale da sombra da morte, né? Sendo desafiado por profetas de Baal. E ele conseguiu vencer todos esses profetas. Logo em seguida ele foi encaminhado para uma cidade onde tinha aquela viúva de Sarepta. Chegou lá, não tinha nada, não tinha azeite, não tinha farinha. E ele falou: olha, não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha. E o milagre aconteceu naquele lugar. Mas não para por aí não, irmãos. Antes disso, ele falou assim: olha, não vai chover aqui segundo a minha palavra. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de um profeta no Antigo Testamento valia muito. Imagine a tua palavra falando em nome de Jesus. Imagina quando você fala em nome de Jesus. E aí nós vemos esse mesmo homem, irmãos. Um dia, ele subiu no monte e precisava de chuva. E agora ele pegou, a Bíblia fala que ele colocou a sua cabeça entre os joelhos e ele começou a orar, começou a chamar a chuva. E ele falou para o seu servo, ele falou: vai lá, vê lá se a chuva está vindo. E o servo foi, chegou lá e voltou, falou assim: não tem chuva. Aí ele falou: volta lá de novo. E ele voltou mais uma vez e não tem chuva. E ele voltou a terceira vez, volta lá. Sabe, irmãos, tem pessoas que não querem servir ao Senhor, que se você pede a primeira vez já acha ruim. Mas esse jovem, ele foi 7 vezes lá. E na 7ª vez, irmãos, a resposta que ele teve foi: olha, Eliseu, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta falou: ei, manda Acabe preparar os carros. Manda Acabe preparar, porque vem grande chuva. Por quê, irmãos? Visão. Ele viu, ele já estava vendo a chuva, irmãos. E ele fez o quê? Moveu a terra se moveu, a atmosfera se moveu. Ele tanto parou a chuva, quanto ele fez com que chovesse. Sabia que você tem poder para isso? Eu lembro de um dia que eu estava em São Paulo, irmão, saindo da escola. Eu já era crente já. E quando eu estava saindo da escola, uma chuva, irmãos. Lá em São Paulo chove, mas não chove de brincadeira não. Lá é profissional, né? Eu falo pro pessoal aqui, o pessoal pensa que chove, né? Se eu for para São Paulo lá, você vai ver lá. Você tem que aprender, quando as crianças nascem, já nascem aprendendo a nadar, né? É muita água. E aí eu saindo da escola começou a chover. Mas uma chuva daquela torrencial, parecia que alguém tinha aberto a torneira lá em cima. E naquele momento eu peguei e falei assim: vou fazer o quê? Vou orar para parar de chover. É ou não é? Sou crente. Falei: rapaz, vamos ver se esse negócio funciona. Aí eu olhei assim, quando eu fui orar para parar de chover, aí o Espírito Santo fala assim: rapaz, você está sendo egoísta. Aí eu: como assim, Senhor? Ele falou: você só está querendo que pare de chover por causa de você. Você não está pensando nos reservatórios de água que está precisando de água, as pessoas precisam de água. Aí eu olhei assim, eu falei: ô Senhor, porque o Senhor sabia que eu ia orar, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você, ia acontecer. Aí eu peguei, olhei e falei: Senhor, me perdoa. Amém. Faça o seguinte, Senhor. Eu falei o dia que estou falando para você. Faça o seguinte, Senhor. Parecia um doido falando, né, na escola. Faça o seguinte, Senhor. Deixa chover. Eu não tenho problema não. Na hora que parar eu vou para casa. Quando eu terminei de falar isso, parou de chover. Parou de chover, irmãos, que não tinha uma gota caindo do céu. E eu fui para casa. Quando cheguei em casa e eu bati o portão, a chuva fez o quê? Voltou a chover de novo. Aí você fala assim: ah, pastor, isso é coincidência, conversa, rapaz. Um dia eu estava em Santa Maria e eu lembro desse dia. Eu já tive muitas experiências assim com o Senhor. E eu lembro que eu estava nesse dia lá em Santa Maria e estava com aquele negócio para chover. E eu olhei assim, eu falei: ia ter um culto, uma cruzada lá na rua, um culto evangelístico na rua. E eu peguei, olhei assim e falei: rapaz, tá cheio de nuvem. E o pessoal falando assim: vai chover, os crentes falando. E eu falando: rapaz, não fala isso não, porque se você falar vai chover, meu filho. Aí a pessoa: e é? Eu falei: é, meu filho, não diga não que vai chover não, que senão chove. Aí eu falei: Senhor, da outra vez eu ia orar para parar de chover, mas dessa vez eu vou orar para não começar. E aí eu fiz o quê? A minha oração: Senhor, em nome de Jesus eu declaro que o evangelho vai ser pregado, o nome do teu filho vai ser pregado e não vai chover. Irmãos, na hora que eu falei isso, abriu no céu, de noite, estava cheio de nuvem, abriu no céu e a gente conseguia ver as estrelas, em cima da onde a gente estava. Todo mundo ficou assim, ó, olhando assim, falou assim: meu Deus, vamos pregar o evangelho. E aí começaram. Primeira música, irmãos, que foram cantar
faz chover, abre as comportas do céu, faz chover. Aconteceu o que, irmãos? Irmãos, eu olhei para o pessoal, irmãos. Graças a Deus que a gente é crente, né? E vontade daí e passa, né? Mas eu olhei para o pessoal e falei, não é possível um negócio desse não, irmão. Está parecendo o povo de Israel, provou do milagre, o mar se abriu, e vai depois e faz errado, irmãos. Falta de sabedoria, aí choveu, acabou com o evangelismo. Outra vez aqui também, eu já tive várias experiências disso, irmãos. Isso que aconteceu com Elias. Irmãos, isso é real, irmãos. Você tem poder, irmãos. Onde você achou isso? Jesus estava no barco e ele estava dormindo e começou uma tempestade e os discípulos, Jesus me acorde, Jesus, a gente vai morrer. Morre de homem, irmãos, tudo tremendo. E aí vem Jesus, acorda e olha assim, fala assim, rapaz, por que vocês não repreenderam? Por que vocês não fizeram isso? Aí a Bíblia fala que Jesus acalmou a tempestade. Aí fala, e eles começaram a falar entre eles, que homem é esse que é capaz de parar a tempestade? Esse mesmo homem está dentro de você. Esse mesmo homem que deu a palavra para você. É esse mesmo homem. Intervenção, irmão, sobrenatural aqui na terra. Tem mais. Eu lembro de Eliseu. Eliseu estava num lugar e ele estava cercado. E estava ele e o servo dele. Ele e o servo. E aí, irmãos, o servo falou assim, ó, tá tudo acabado, Eliseu. Vamos morrer, agora já era. Aí Eliseu fala assim, rapaz, espera aí que eu vou fazer uma oração. Para quê? Para Deus abrir os teus olhos. E ele faz uma oração. E aquele jovem começa a ter a visão, abrir os olhos. E ele começa a ver. Quando ele olha, ele vê que está tudo cercado de cavaleiros e carros de fogo, protegendo eles. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta para você é visão. Falta para você olhar essas coisas e ver o sobrenatural, ver uma pequena nuvem e entender que vai chover. Falta você ter uma visão espiritual de você entender que quem está com você é maior do que quem está contra você. Que Deus é mais poderoso. Não é que Deus, Ele é mais. Tem gente que pensa que é uma partida de futebol e está 9-9. Se o diabo fizer um gol, empata. Quem falou isso? Com Deus não tem 9-9 não, meu filho. Com Deus está 9-0. Não tem esse negócio com Deus não. O diabo não tem poder, a não ser que nós demos lugar. Daqui a pouco, deixa lá naquele versículo lá que a gente vai terminar. E eu quero só terminar com mais uma história. Ou duas, na verdade. Abraão, quando Deus disse assim, sai da tua terra, da tua parentela. Aí Abraão sai, e Abraão começou a andar. E aí Deus começa a mostrar uma visão para Abraão. Fala assim, olha, sai da tua tenda e olha para o céu. O que é olhar para o céu? Visão. Olha as estrelas. Por quê, irmãos? Porque naturalmente falando, irmãos, Abraão não podia ter filho. Naturalmente falando, não podia ter filho. Mas a visão, Deus abrindo os olhos dele, falando assim, olha meu filho, eu vou fazer de você uma grande multidão. Sabe, talvez humanamente falando, para você não tem mais jeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu oro para que Deus abra os teus olhos e você consiga enxergar que tem jeito para todas as coisas. Tem jeito, irmãos. Nós vamos encerrar com essa outra. Nós temos Josué e Caleb. 2 jovens também que foram para a guerra. Quando chegaram lá, foram com mais 10 pessoas, em 12. Chegaram lá, foram na cidade. Moisés falou, vai lá e traz o relatório. Aí eles foram lá e trouxeram um relatório. 10 trouxeram um relatório totalmente o contrário do que Deus tinha falado. E Josué e Caleb falou, não, eu vou ficar com a visão. Eu vou começar a falar a visão. E ele falou, não, esse lugar aí nós vamos pegar e nós vamos vencer esse lugar. Nós vamos conquistar esse lugar. Lá tem gigante, tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai mastigar eles, que nem creme crack. Como isso, pastor? Visão. Quando a visão é clara, irmãos, o preço nunca é caro demais. Talvez no natural, irmãos, você esteja como os discípulos no barco. É tempestade para um lado, tempestade para o outro.
Mas quando você desperta e você entende que Jesus está dentro de você, Ele é capaz de acalmar a tempestade. Talvez está faltando alguma coisa na tua casa, mas aí você lembra, irmãos, que da mesma forma que aquele homem orou para que não faltasse mais o azeite, nem a farinha, ei, você também pode orar e pode falar e não vai faltar. Ei, você que está talvez na sua casa, está faltando até água, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, você pode orar para chover. Ei, você pode orar. Visão, irmãos. Quando você tem a visão, você não abre nem para um trem. Não abre, irmãos. Não abre. Próximo. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Próximo. O homem se tornou o quê? Mais e mais o quê? Mais e mais o quê? Mais e mais o quê? Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Próximo. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão e diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. A inveja. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Não pense que você está crescendo e você vai crescer mais, que não vai ter pessoas que vão ter inveja de você. Não seja tão ingênuo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem um pessoal que fala aí que só se atira pedra em árvore que tem fruto, né? Se tem inveja de você, irmãos, é porque você está fazendo o que é certo. É porque Deus está te abençoando. É porque você está crescendo. Sabe, vai ter oposição. Aí você faz o quê? Você vai, mas estão falando de mim. Aí eu não vou parar de fazer o que é bom porque estão falando de mim. Se, irmãos, eu tivesse parado de fazer o que é bom porque as pessoas falam de mim, eu até hoje, eu estava parado lá atrás. Não existia nem igreja. Porque, irmãos, que opinião cada um tem a sua. Você pode não concordar, irmãos, com o que eu estou falando. Pastor, eu não concordo não. Então você não está concordando com a palavra. Porque o que eu falo, o que eu prego é a palavra. Porque eu fico olhando, irmãos, às vezes a pessoa sai da igreja, aí você fala assim, tem gente que saiu da igreja e fala assim, peraí, o pastor está em pecado? Não. Roubou? Não. Adulterou? Não. Ele falou a verdade? Falou. E por que saiu? Porque ele falou a verdade para mim. E você quer que uma igreja que tem um pastor que fique mentindo para você? Fique enganando você? Fique roubando você? Tem gente que fala que não, mas quando a gente aperta, não é assim? Não, pastor. Eu já vi pessoas, irmão, falando, pastor, eu estou com o senhor, o sangue pode dar na canela. Na primeira apertada que a gente falou, rapaz, faz isso não, que isso aí está errado. Eu vou sair dessa igreja. Vai sair da igreja porque a gente falou o que está errado? Irmão, vai com Deus. Porque eu não vou parar de fazer o bem, irmãos. Eu não vou parar de pregar a verdade, de falar a verdade, porque pessoas não concordam, irmãos. Sabe, tem gente que não concorda com o que se prega a verdade, com o que se fala a verdade, com o que se cobra a verdade. Tem gente que não concorda e está tudo bem. De Deus não se zomba, tudo que aquilo que você plantar, você vai colher. Amém, irmãos? Que domingo maravilhoso, não é assim? Sabe, irmãos, é muito bom escutar uma palavra dessa. Porque você começa, hoje é o primeiro dia da semana, você está começando o primeiro dia da semana sendo instruído pelo Senhor. Para quê, irmãos? Para não ser enganado. Nos últimos dias, irmãos, algumas pessoas serão enganadas por falsos profetas, falsos testemunhos, falso isso, falso aquilo. Nos últimos dias, irmãos, a grande maioria das pessoas vão preferir ouvir coisas que agradam ao ouvido do que ouvir verdades.
Quantas pessoas a gente já viu aqui, irmãos? Pessoas que querem ouvir o que querem ouvir, o que agrada. Não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir que você tem que parar de adulterar. Não quer ouvir que você tem que parar de roubar. Não quer que você tem que parar de mentir. Que você tem que parar de falar palavrão. Aí você fala assim, a pessoa foca. Aí pastor, só fala as coisas que não pode. Não, irmãos, eu falo que você pode também. Você pode ter saúde divina. Você pode ter uma família abençoada. Você pode prosperar. Sabe, você pode crescer. Você pode avançar. Você pode multiplicar. Deus vai fazer coisas maravilhosas com você. Mas você precisa abrir mão daquelas coisas erradas. Porque não tem mágica não, irmãos. Porque tem gente que quer fazer as coisas erradas e quer que Deus continue abençoando. Deus não vai abençoar quem faz coisa errada. Deus não abençoa, irmãos, quem faz coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa errada e está pensando, Deus está me abençoando, cuidado. Pode ser que o que está vindo para a tua mão não é Deus que está trazendo. Porque se você está fazendo errado e você está sendo abençoado, tem alguma coisa errada. E você sabe disso. Aí faz o quê? Rapaz, toma cuidado, porque isso vai te levar para um lugar onde você não deveria ir. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar. Tá aí? Amém. Senta, por favor. Pode sentar, amém? A gente vai ter um testemunho. A irmã ia falar no começo, mas aí houve um imprevisto. E ela, cadê? Silvana? Amém. Cadê o microfone para ela? Amém.